Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A fé é mais do que acreditar. Já não enjoaram? Quadragésima primeira semana, em Hebreus 11. Falando agora 6 semanas sobre a fé de Gideão. Eu penso que Gideão é uma pessoa muito especial para que meditemos e aprendamos muitas lições sobre ele. Nessa noite, a fé verdadeira revela a tolice da idolatria. Continuando em Hebreus 11:32, onde está escrito que o autor diz: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar sobre Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Imagine quando nós começarmos a falar sobre Davi. Eu penso que eu não vou falar. Eu vou fazer uma série só sobre ele. Uma série só sobre Samuel. Porque se nós falarmos sobre Davi, eu vou morrer e deixar uma cartinha para vocês. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar sobre Davi. Então, nós temos meditado nestas semanas sobre a condição espiritual e moral do povo de Deus na época de Gideão. Eu já expliquei a vocês quem foi Gideão. Ele foi um juiz escolhido por Deus para julgar os assuntos internos da nação e para defendê-la diante dos seus possíveis inimigos. Falamos sobre o seu encontro com Deus, sobre o tempo, sobre o momento e as razões divinas para o seu chamado. O povo estava sofrendo, pediu ajuda a Deus, mas foi a Deus como uma tábua de salvação. O coração daquelas pessoas não queria mudar. Tem gente que só vai à igreja em momentos de dificuldade. O coração não muda. E ele diz: não, eu vou pedir ajuda. E você não pode fazer isso. Com Deus não se zomba. Você precisa se decidir se quer ou não quer. Você não pode ficar nesse chove não molha, nessa coisa de ping-pong. Isso não agrada a Deus. Pelo contrário, torna você cada vez pior. E Deus não fará nada na vida de pessoas assim. Nada.
Algumas pessoas dizem, mas a igreja me atrapalha. Então, a resposta que eu dou a essas pessoas é: se você não quer sofrer, se você não quer restringir certas coisas de sua vida, não ingresse no cristianismo. Porque o cristianismo vai lhe explicar sobre as exigências de Deus. Vai mostrar quem você era e quem você deve ser agora. E aquilo que você não fazia antes, deverá fazer agora. E se não fizer, o seu encontro com Deus não foi real, foi falso. A fim de ser abençoado por Deus e abençoar pessoas, porque todo aquele que é abençoado por Deus recebe a missão de abençoar os outros. E eu já expliquei a vocês que abençoar não é só dizer Deus te abençoe. Abençoar é fazer alguma coisa de Deus pela vida de alguém. É estar disposto a fazer a vontade de Deus para que outra pessoa seja edificada. Deus me trouxe aqui esta noite e eu quero muito que Ele me use para abençoar vocês. Veja o que pode acontecer. Eu vou ensinar algumas coisas que eu aprendi com Deus. Hoje cedo eu me levantei e comecei a escrever tudo que vocês têm em mãos, em seus smartphones, tablets e até impressos. Desculpe, sempre escapa alguma coisa, mas depois a nossa Luciana, a quem eu não sei como agradecer, ela corrige tudo. E também ao André, que eu também não sei como agradecer, que ele pega os áudios e transcreve, e depois nós vamos colocar isso na web, na internet, como e-books, porque eu quero deixar material escrito em sites de modo aberto, para quem quiser estudar e achar que é importante o material. Então, quando nós aprendemos a palavra de Deus e nos dispusemos a ouvir para guardá-la, Deus fica tão feliz com isto. E pode ter certeza que áreas de nossas vidas serão tocadas e Ele fará alguma coisa de especial na vida daqueles que ouvem a sua voz. Mas para abençoar pessoas é necessário ser abençoado por Deus. Você não pode dar água se não tivê-la, não tê-la. Imagine. Se você não tiver água, não tivê-la. Se você não tiver água, você não conseguirá dar ou dá-la a alguém. Se você não tiver a bênção de Deus, você não conseguirá abençoar ninguém. Tudo que você estará fazendo é mera política, coisa dos homens. Você estará sendo filântropo, ajudando. Isso é bonito? É, mas não tem nada a ver com o reino de Deus. Todo cristão precisa entender que a razão de qualquer ação que ele faz é para brilhar a luz de Cristo, a fim de que os homens possam glorificar, exaltar, engrandecer, reconhecer Deus como Senhor Supremo. Então, para que isso aconteça, é necessário ter uma vida submissa a Deus, para que uma fé verdadeira se manifeste, para que nossas vidas sirvam de exemplo. Muito bem. Para que Gideão pudesse ser um exemplo a um povo que estava entregue à imoralidade, a práticas imorais, servindo a um Deus pagão,
que exigia o sacrifício de crianças. Imagine você pegar uma criança e colocá-la sobre uma pedra e pedir para um sacerdote arrancar o seu coração quando ela estava ainda viva. Foi isso que aconteceu. Eu não gostaria de ver o nosso país seguindo um caminho como esse. Pode ser que este presidente que entrou não seja o melhor, mas foi o homem que Deus escolheu para dirigir esta nação. Como Jesus disse, você não teria nenhuma autoridade se do céu não lhe fosse dada. Eu só quero que você saiba que Deus está dando mais uma vez uma chance a este país para poder ter liberdade de buscar a face de Deus. Então você não desperdice. Quando você olha o país da Venezuela, um país maravilhoso que eu pude conhecer, lindo, pessoas maravilhosas. Você ia para o Equador, onde eu já fui, Bolívia, mais sofredor, um país mais pobre, mas um povo também acolhedor. Esses países todos andinos, eu os conheci todos, convivi com aquelas pessoas, dormi no chão, me alimentei com o alimento deles, tanto de pobres como de ricos. Sempre fui muito bem tratado. Um povo com um coração desse tamanho. Eu fico triste ao ver a penumbra que a América Latina se meteu. Porque de nós foi roubado o direito de conhecer, de estudar, de entender as coisas. Foi empurrado aos nossos filhos alguma coisa que nós não degustamos. Então, vamos pôr um pé no freio, vamos pôr a cabeça no lugar, vamos pensar no reino de Deus. Essa coisa de feminismo, machismo, essas coisas que essas mulheres loucas que ficam aí plantando na cabeça, porque isso é machismo. Ora, o que elas querem? Elas querem um maduro aqui, onde você vai entrar num supermercado, você não vai achar uma lata de óleo. Quando você vai comer uma coxa de frango e não tem, é isso que você quer? Porque essas pessoas não sabem definir o que é nazismo, o que é fascismo. Não sabe definir ditadura de regime militar. Eu vivi o tal regime militar. Eu não vi ditadura nenhuma. Eu vi esse Chico Buarque cantando. Eu vi esse Caetano Veloso cantando. Eu lembro, vocês não vão se lembrar, mas eu lembro, Alvarenga e Ranchinho cantava e depois ia para a delegacia e era solto. Levava uma bronca, era solto, porque eles apelavam demais. Todo mundo fazia show. Não tinha esse negócio não. Precisa ensinar direito às crianças. Eu não estou defendendo que nós devemos ter um regime desses. Mas tudo funcionava. Existia a corte, existia a câmara, existia tudo. Não era ditadura, como se fala aí, não. Que ninguém tinha voz. Isso é mentira. O que aconteceu em 64, se não fosse tomada uma posição, nós estaríamos hoje debaixo de um regime stalinista, um regime assassino. Existiram exageros? Lógico que existiram, de uma parte e de outra. Mas você não pode aceitar uma história que escapa da verdadeira história. Calma lá. Põe um pé no freio aí, vai estudar. Não caia na conversa dessas pessoas que não leem, que são que nem papagaios, principalmente esses artistinhas da Globo. Artista de novela, que a única coisa que lê e dura para decorar, e ainda tem que toda hora fazer cortes, são os scripts. Então, tome muito cuidado com aquilo que você ouve. Tem muitos livros bons sobre história e vá aprender. A Bíblia é um, Se você aprender a história da Bíblia, você vai mudar a sua vida. Muito bem.
A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é isso. A fé bíblica pode conduzi-lo a pressões e riscos perante os que se recusam a refletir sobre a glória de Deus. Quando Deus chamou Gideão, ele chamou Gideão para ser um exemplo. Mas para ser exemplo, ele tinha que começar o trabalho dentro da sua própria casa. E foi isso que Deus fez com ele. Vai e derrube o ídolo ao deus pagão Baal, o deus da fertilidade. E Gideão foi ao terreno de seu pai, na sua casa, derrubou aquele altar e o poste ídolo. Se nós queremos ter uma vida abençoada, teremos que lutar constantemente contra o espírito da idolatria. E se vocês quiserem entender mais sobre o espírito da idolatria, eu dei uma pincelada no domingo passado e o material está lá no site. Gideão, ao derrubar o altar ao deus Baal e o totem, naturalmente que provocou a ira da sua família, mas também provocou uma ira externa das pessoas que não aceitaram isso. E o texto que nós vamos ler está aqui, em Juízes capítulo 6, versículos 30 ao 33. Abram suas Bíblias lá. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal, o poste ídolo. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Repare a pergunta que ele faz. Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Ele falou com tanta convicção que eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Gideão deve ter tido uma longa conversa com seu pai. E da mesma forma que Gideão foi convencido por Deus, o seu pai foi convencido também pela argumentação de seu filho. Isso é muito importante. O altar dele é que foi derrubado, diz Joás. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda, o altar dele é que foi derrubado. Então, Jerubaal, no hebraico, tem um sentido de aquele que derrubou o altar de Baal. Era uma honra quando se trocava o nome. E também a troca do nome designava uma missão. Eu vou falar mais sobre isso domingo que vem. Porque hoje, à medida que eu ia estudando, vieram tantas coisas à minha mente que eu dividi isso em duas partes. Porque é extenso. Eu espero que eu consiga me lembrar o que eu deixei de fora. Então, todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Em hebraico, Yesriel, que quer dizer não Israel, mas Deus é quem semeia. Engraçado, eles criam no Deus da fertilidade e foram se acampar, se juntar
possivelmente tramar a morte de todos aqueles que abandonassem uma religião que para Deus era falsa, mas para eles verdadeira. Mas uma religião que dava às pessoas licenciosidade, que praticava a libertinagem, sem um limite moral, uma espiritualidade que dava às pessoas total liberdade para a carne, para o ódio. Não coloca freio. Muitas pessoas dizem que o cristianismo restringe demais, mas ele tem que ser assim mesmo, porque Deus é santo. Ele vive para cumprir os seus propósitos e nós temos que ser um povo dedicado a Ele e nos parecermos com Ele. Muito bem. Você repara aqui que a primeira coisa que eu disse a vocês é que a fé bíblica pode conduzi-lo ao quê? A pressões e riscos. E quando nós lemos esse texto, nós estamos percebendo que Gideão foi colocado por Deus em seu primeiro teste, há uma pressão e há um risco muito grande. Não é isso que nós vimos no texto? Deus pediu que ele agisse, ele obedeceu, e agora imagine, várias pessoas lá fora contra um homem, contra uma casa, e dizem, traga o teu filho, e já declararam a sentença, ele vai morrer, nós vamos matá-lo. Então, Gideão estava debaixo de pressão. Você diz, eu quero viver pela fé. Muito bem, viver pela fé, eu tenho explicado ao longo de 40 semanas, que é uma vida de obediência. Viver pela fé não é uma vida de positivismo. Viver pela fé não é uma vida que você busca a Deus e diz assim, bom, eu vou buscar a Deus e Ele vai me dar o que eu preciso. Isso não. Eu estou com um problema no casamento, não estou me entendendo com a mulher ou com o marido. Então eu vou na igreja, ai meu Deus, eu tenho fé que o Senhor vai consertar a situação. Peraí, Deus não joga remédio em pó. Deus não joga o pó de pirim-pim-pim em cima da situação para consertá-la. Deus quer nos orientar. Por isso é que nós nos reunimos a cada domingo para recebermos instruções. Então, Deus nos instrui sobre como nós devemos crer, sobre como nós devemos agir, e com atitudes orientadas por Deus, então Ele vai acomodando a situação e consertando. Não é assim, ora pelo meu filho que está, tá bom, vamos orar, mas nós vamos orar para que Deus faça alguma coisa na vida dele que o desperte a dar ouvidos à sua voz e se submeter, porque se ele não der ouvidos e não se submeter a Deus, ele vai continuar na gandaia. Não é a sua oração que resolveu, não. Tem gente que vai, ai, o missionário, o pastor, fez uma oração e resolveu o meu problema. Não. A oração deu um chacoalhão. A oração é como um avião que joga bomba. Ele passa, joga bomba. Mas jogar bomba não ganha guerra. O que ganha guerra é infantaria, é ocupação terrestre. Você tem que entrar no terreno do inimigo. Então, as bombas alvoroçam, desnorteiam, geram confusão, mortes, mas se a infantaria não entrar e não tomar posse da área, ninguém ganha guerra nenhuma. Então, quando nós oramos, nós estamos bombardeando todos os ataques do nosso inimigo espiritual, que é Satanás e seus demônios. Então, gera uma confusão. Deus possivelmente
vai trabalhar na vida dessa pessoa pela qual nós estamos orando, ela vai ficar um tanto confusa. Por quê? As coisas ou pessoas que ela se apoiava começam a se distanciar, para que ela consiga tomar uma posição, porque Deus espera que cada pessoa tome uma posição por Ele. Você não pode tomar uma posição por ninguém. Cada um tem que ser responsável por si. Eu sou um pregador que durante a vida inteira, até agora, crê no livre arbítrio. Você decide se quer andar com Deus ou não. Eu não concordo que a graça de Deus é irresistível. Que você, quando Deus quer falar com você, você pode dizer só assim: tá bom. Não, você pode dizer não. As palavras de Joás aqui são claras. Ele disse lá: quem defender esse altar, amanhã estará morto. Se você não decidir por Deus, você continuará uma vida perdida, confusa. Então, quando nós oramos, cria-se uma confusão, e nós precisamos estar atentos, porque essa pessoa agora confusa precisará de ajuda. E nós precisamos estar preparados para ajudar. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Elas não se preparam dentro dos seus limites. E a pessoa a quem ela procura? Se uma mãe ora pelo seu filho e ele está em confusão, a quem ele vai recorrer? À mãe. Porque ela é interessada, ela está orando. Mas se ela pega e joga na mão daqueles que ela vive ligando por telefone: ora pelo meu filho, está vendo alguma coisa? Outro despreparado, ele vai ouvir doutrinas erradas. E se aceitar esses caminhos errados, ele vai continuar perdido, mesmo dentro da igreja. Há pessoas que estão aqui dentro e que estão perdidos. Porque por mais que eu ensine todos os domingos e mostre, eles não aceitam. Eles continuam crendo em coisas erradas. Ou então chegam aqui sem problemas clínicos e dormem. Ou então alguns entram num estado de amnésia. Estão olhando para mim, mas vendo um pinguim. Deus usou então as palavras de Joás. Olha o que ele diz: vocês estão defendendo Baal. Depois ele diz: se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. Que Joás está fazendo? Fazendo com que eles pensem. Numa noite de conversa com seu filho, ele aprendeu como argumentar. Então ele diz mais: que Baal se defenda se ele é Deus, ele não é poderoso. No que ele está se apoiando? No conhecimento que aquele povo tinha da glória do seu Deus. Como já nós vamos recordar. A glória de um Deus é quem ele é, o que ele faz e o que ele oferece. Ou seja, qual é o seu caráter? Qual é o tamanho do seu poder? Qual é o tamanho dos seus recursos? O que ele oferece? Então, Joás, o pai de Gideão, está dizendo: vocês estão defendendo uma religião falsa, um Deus falso. Quem ele é? O que ele faz? O que ele dá? Vocês acham que um altar é maior do que um ser?
Por acaso o sapato que você está usando no seu pé é mais importante do que você? A calça de marca que você suou para comprar, que você pegou lá o seu dinheirinho no fim do mês, foi guardando, 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 e agora você comprou uma calça de marca. Nada contra, porque são roupas melhores. Muito bem, você está usando agora, mas por acaso ela é melhor que o seu corpo? O que Jesus ensinou sobre isso? A vida vale mais do que a comida? Não? Peguei vocês. Está vendo como vocês não estão pensando? Vocês estão olhando para mim e vendo um pinguim. A vida vale mais do que a comida? Não. Jesus disse, a comida vale... vocês disseram não. Está vendo, eu estou olhando para vocês, estou vendo um plantel de pinguim. Então, veja lá. Pegaram-me. Então, veja bem. Jesus, ele disse, a vida vale mais do que a comida. O corpo vale mais do que a roupa. Deus vale mais do que um altar. Deus vale mais do que este prédio. Mas por que Deus nos dá a roupa? Por que Deus nos dá a comida? Para que nós vejamos a glória dele. Por que Deus nos dá este prédio? Para mostrar a sua glória, a sua grandeza. Por que Deus te deu o trabalho? Para mostrar a sua glória. Todos os dias você deve ser agradecido a ele, coisa que o pagão não é. Jesus disse, Deus faz chover sobre bons e maus. Deus dá o sol a bons e maus. O que ele está dizendo? Que Deus concede a vida e o dia às pessoas boas e às pessoas más. No entanto, as pessoas não querem discernir a bondade, a grandeza e o caráter de Deus. Deixam isso de lado. Tem pessoas que quando sentam na mesa, olham para o prato e fazem... que nem a menina da manteiga. Então, ele devora, mas ele tem uma vida passional, irracional. Ele não raciocina, ele vive por paixões pessoais. Você olha para o seu filho e diz, é meu. Lógico que você tem que ter o afeto, mas você precisa saber entregar essa criança, esse jovem a Deus. Porque se ele não for para a eternidade, você não o terá para sempre. Você diz, eu gosto da minha mãe e de meu pai. Mas se você não entregá-los a Deus e não viver para que eles amem a Deus, você não os terá na eternidade. É assim. Eu sempre digo, o amor verdadeiro é a construção do outro. O amor falso é aquele que sempre está pedindo ajuda. E quando você não dá o que a pessoa quer, diz, está vendo? Isso é injusto. Ele é um reclamão. Esse precisa apanhar na vida mesmo. Com toda certeza tem que tomar uns cascudos do nosso santo Pai querido, bondoso, eterno, amém. Com certeza vai. Porque não é possível que uma pessoa não queira aprender a viver. Tem que ter responsabilidade, seriedade, para se adquirir dignidade. Muito bem, queridos. Gideão agiu em obediência. O pai o defendeu. Foi o instrumento de Deus
para proteger a vida dele. Se Deus permite que você entre numa situação de risco, e Ele não quer que você morra, Ele sempre levantará alguém para defender você, para protegê-lo. Você pode estar certo disso. Mas se chegou a tua hora, pode começar a cantar. Mais perto quero estar. É isso aí. Então você vê, quando Deus falou com Estevão e o chamou, colocou para pregar, e ele foi pego, e ele foi assassinado. Alguém o defendeu? Não. Mas existia alguém que o defendia. Por quê? Quando você está pronto para morrer, o inimigo fará de tudo para que você lute contra si próprio, a fim de que você comece a dizer que aquela causa não é justa, que aquele momento não é justo, para que você se torne amargurado contra a eternidade. Mas Estevão não tomou essa atitude, porque ao lado de Deus, Jesus estava defendendo sua vida. E quando ele estava sendo apedrejado, ele ergueu os olhos e ele viu quem defendia sua alma perante o Pai na eternidade. Em nenhum texto da Bíblia nós encontramos alguém olhando para Cristo com os braços abertos para esperar alguém para entrar nos céus. Somente em Atos capítulo 7. Deus, o Espírito Santo, intercede por nós. Jesus intercede por nós. E Ele está intercedendo para quê? Aquelas forças que estão tentando fazer com que você se afaste de Deus, se enfraqueçam. E você tome a decisão de olhar para Ele. Mas se você não tomar essa decisão, você voltará a ser prisioneiro de forças malignas que tentam destruir sua vida. Gideão agiu com obediência, por quê? Porque ele reconheceu que esteve na presença de Deus. Lembram? Ele viu o poder de Deus e viu o que ele fez. O fogo brotou da rocha e consumiu toda a comida que ele levou ao anjo do Senhor, que era quem? Quem? Jesus no Velho Testamento. Isso vocês aprenderam. Então, em segundo lugar, todo aquele que pela fé reflete e medita constantemente sobre a glória de Deus, rejeita a loucura de toda prática idólatra. Note que eu estou trabalhando com verdades. Isso significa que você tem que crer. No quê? Primeiro, eu tenho que crer que refletir sobre a glória de Deus é algo que é bom para mim. E eu preciso aprender. Porque isso protegerá a minha vida. Algumas pessoas dizem assim, mas Deus exige demais. As exigências de Deus são para proteger você. Você se lembra quando era pequeno e você reclamava da educação ou da disciplina paterna ou materna, ou de seus pais? Nós não reclamávamos? Nós não achávamos que os nossos pais eram muito rudes, muito duros conosco? Diziam assim, não, você não vai. Por quê? Todo mundo vai. Todo mundo vai na festa e eu não. Vão dizer que eu sou xarope. Então, ele não entende que a vivência, a maturidade, o equilíbrio, a experiência dos mais velhos ensinam os mais novos a enxergarem algo que eles não enxergam. Porque eles são passionais.
Uma pessoa que é passional significa uma pessoa que vive de modo irracional. Em vez de pensar, ele age por sentimentos, por desejos. Eu quero ir numa balada. Todos nós sabemos que essas baladinhas por aí só trazem hábitos nocivos. Então você diz, você cristão, eu vou, mas não vou fazer o que eles fazem. Não é o que você vai fazer, você não tem que ir. Porque aquilo não é ambiente para você. Por que você não chama um grupo de cristãos e não sai com eles e vai ao cinema? Mas eles falam coisas feias. Então, com eles você terá a oportunidade de corrigi-los. Agora, vai tentar corrigir os seus amiguinhos na balada. Você vai tomar uns tapas. E depois vai chegar em casa e falar, tropecei. Será que eu estou falando besteira? Não estou, não. Porque eu e você já fomos jovens, quer dizer, eu continuo. Você está rindo do quê, Celino? Outro dia você viu um DKV e começou a chorar. Então, veja só. Aí, veja lá. Eu sei, eu vi, você já viu. Na minha época tinha outro tipo de coisa que não era chamada balada, festinha. As matinês, a coisa era de dia, mas fervia. Então, hoje a coisa é feita de novo e continua fervendo. Então você é melhor que não vá. Não, mas lá é casa de família, pior ainda. Porque geralmente nessas festinhas os pais não estão. Então a casa fica sem xerife. E a coisa esquenta. Fica o maior BBB, né, bebê? Então você tem que tomar cuidado. Você reclama e acha que seus pais estão contra você. E não estão. Eles estão protegendo. Quando a lei diz, não beba enquanto você dirige. Por quê? Porque você perde muito da sua capacidade de reflexo. E você vai acabar matando alguém. Se matar, vai ser um grande prejuízo, mas se matar alguém, imagine o prejuízo que você está dando a alguém inocente. A lei não está aí para criar caso, a lei está aí para te proteger. Então, quando Deus fala, eu não quero que você seja isso, mas quero que você seja isso, é para nos nortear, a fim de que nós não nos destruamos. Se Deus quer orientar você, marido e mulher, sobre como viver a vida do lar, é para protegê-los e dar a vocês a capacidade de serem exemplos a seus filhos. Há filhos que nunca veem o pai abraçando a esposa, sua mãe. E nunca veem sua mãe abraçando seu pai. Mas constantemente escutam e veem a cara feia e as reclamações. Filha, acho que o diabo chegou. Eu já vi isso. Eu já vi pai entrando em casa e falando, filho, e a cobra hoje? Estava boa, picou? Vocês não imaginem isso na casa de cristãos. Imagine que exemplo esses pais estão dando aos filhos.
eles farão o mesmo. Repare, sua filha e seu filho, ele é igual a você. Igualzinho. Imagine o trabalho que Deus está tendo para mudar essa vida. Quando você, mãe, vê sua filha namorando, você diz assim, você se vê nela e diz, como é que eu vou tratar meu marido? Você já sabe como ela vai fazer. Mas se você não é capaz de pedir perdão para o seu esposo quando faz alguma coisa errada, você tem a certeza que ela também não pedirá. Quando Deus trabalha em nossas vidas, o trabalho da fé é que nós sejamos exemplos. E é isso que Deus quer fazer com todos nós. Agora, o que é a glória de Deus? De novo, rapidinho, só para relembrar. A glória de Deus é tudo o que Ele é e tem a ver com o seu caráter. A glória de Deus é tudo o que Ele faz, e isso tem a ver com o seu poder. A glória de Deus é tudo o que Ele oferece, e isso tem a ver com os seus recursos, por meio da sua graça ou bondade, que é a mesma coisa. A bondade de Deus é a graça dele. Correto? Então você diz assim, mas eu sirvo a um Deus que é santo. Eu vejo muita gente quando vai nos montes, no jejum, nas vigílias, nas igrejas, nas reuniões. Santo Deus! E faz um carnaval. Parece aquela cantora brasileira dos anos 50. Carmen Miranda. Oh, Senhor maravilhoso, como é grande o Senhor. Muito bem. Então, o Celino dançou muitas das marchinhas dela. Então, veja só. Deus pode tudo, você ouve as pessoas falando, não é isso? Deus faz, dá o passo da fé, Deus faz, já ouviram isso? Eu já ensinei pessoas a dar o passo da fé, hoje eu não ensino mais. Cansei de falar, você tem que dar o passo da fé, tem que ser corajoso. Corajoso sobre o quê? Quando você pensa que Deus, no que Ele oferece, você diz assim, não, tudo que eu precisar Deus vai me dar. Então você começa a pedir o que quer. Mas calma lá. Portanto, todo aquele que deseja aprender sobre Deus, precisa aprender o quê? A conhecer o quê? Seu caráter. Então veja bem, antes de você sair por aí dizendo o que Ele é, se você não conhece o caráter, você não sabe quem a pessoa é. E é a partir do caráter que você sabe o que ele é capaz de fazer. E é a partir do que ele faz, pelo caráter que tem, é que eu estou 2 noites dormindo às 3:30 da manhã. Só na balada. Então, veja lá. Então veja bem, tudo que ele faz, com base no caráter que tem, é a base para você entender o que ele oferece. Quando você vê uma pessoa oferecendo a excelência, é porque ele executa a excelência.
Porque a maneira como ele enxerga a sua vida se baseia em algo excelente que ele vê. Se um pastor vem pregar aqui, cheio de bobagens, água com açúcar, a excelência dele o que é? Uma miséria. Porque ele não enxerga nada. E tudo que ele faz, não, porque eu estendo a mão, eu quero ver, eu gostaria de andar com ele 1 mês. Então eu faria o convite, hoje nós vamos numa Seca Amargo, no hospital que eu me trato, nós vamos ficar numa fila. Quando vier um canceroso com câncer no rosto, você vai lá e vai expulsar o câncer dele. Falar isso lá no púlpito, depois se esconder atrás de uma salinha é fácil. Vamos lá comigo. Vamos aqui no Hospital Penteado, já que você não quer andar muito. Vamos a pé. Então vamos pegar Petrônio Portela e vamos dar uma volta. Portela, oi! E vamos lá. Aí chegamos lá, você vai orar pelos doentes. Vamos ver quantos você pode curar e quantos mortos você ressuscita. Então, gente, se você está diante de uma excelência, você se porta de modo excelente. Se você está aqui agora e não percebe a presença de Deus, é lógico que você vai ficar brincando no celular. Se você está diante de Deus aqui e está diante da excelência divina, seu comportamento é diferente, é excelente, é elevado, é digno. Continue. Precisamos conhecer então o caráter de Deus. O que é isso? Seus atributos, seu modo de ser, sua pessoa, seu trabalho. E o que o torna distinto, diferente, distinguível e elevado acima de tudo e de todos. Atributos são características. Também, acerca do seu poder, que é o que ele faz, e o que não faz, por causa do seu caráter. Se você está diante de um Deus excelente, você não vai matar alguém, a não ser em legítima defesa. Se um ladrão entra na sua casa e pega o seu filho, e você diz assim, olha, que bom, louvado seja Deus. Olha a linguinha dele saindo, está roxinho já, né? Duvido que você não usará de algum artefato para se atracar com esse cara. Eu já fiz isso. Eu estava chegando do seminário e o cara roubando a minha casa. Eu pulei o muro num salto só e já dei logo uma nele. Pum! Ele saiu cambaleando lá e saiu correndo e eu atrás dele. Eu morava aqui na rua Ibicoara, na Vila Ipujuca, fim do mundo na época. E o cara estava lá e eu saí correndo atrás dele, e nisso a turma, a galera sentada, batendo papo à noite, e dizia, volta, o que foi? Ó ladrão, opa, pega! Quando ele olhou atrás, já tinha uma matilha atrás dele. Aí quando eu cheguei, cercamos ele, e ele falou, eu e o alemão, porque o meu cabelo era diferente. Eu falei, sou eu e você. E ele começou aquela ginga, pode vir. Ele não sabia que eu era faixa marrom de judô. E nem lutava karatê.
Eu fiquei olhando para a cara dele. E eu fiz que fui, não fui, e ele veio. Quando ele veio, eu catei. Catei e girei, e ele caiu, bateu contra um portão de ferro, cabeça no chão torta. Disse: alemão, você me matou. Falei: ó, sai daqui, porque aí as coisas da Bíblia voltaram à minha cabeça. Aí ele foi embora. Eu estou contando a vocês isso porque a gente age assim mesmo. Você defende a sua casa, você defende a sua família, você defende a sua esposa. Se alguém chegar para você e falar assim: ó, seu filho não presta, mamãe, o que você faz? Satanás está todo o tempo chegando diante de Deus falando assim: aquela turma lá na comunidade de Hebrão, nenhum presta. Deus sabe que fala para ele: o meu problema não é com você. Mas Deus vem e fala para mim: volta, você precisa melhorar. Ele não precisa me dizer que o diabo foi lá me entregar. Quando ele fala comigo, eu já sei por quê. E se Deus está falando isto com vocês, vocês devem saber por quê. O que é a idolatria? A sua graça, a sua bondade, enfim, o que ele oferece e o que não dá, devido ao seu caráter. Pronto. Agora, o que é a idolatria? A idolatria só acontece quando existe um ídolo. E o que é um ídolo? É uma imagem, uma representação de alguma coisa. Não é assim? Ou um símbolo que passa a se tornar o quê? Um objeto de devoção. Você vive em função daquilo, você passa a depender daquilo. Mas você não raciocina por quê? Você já viu pessoas dependentes emocionais? A mãe disse: você precisa fazer tal coisa. É? Tá bom, mãe. Alô? Minha mãe mandou eu fazer isso daqui. O que você acha? Se a mãe mandou e não mandou você se atirar no fogo, se ela disse para você fazer algo que seja moral e elevado, vá e faça. Eu já tive contato com muitos dependentes emocionais. E eu vou logo cortando. Toda hora eles vêm em cima. Ai, Walter, posso falar com você? Pode. Posso falar com você hoje? Pode. Posso falar de novo? Não. Por quê? Porque você tem que aprender a tomar decisões. Não sou eu quem tem que decidir por você. Até quando você vai ficar nessa conversa? Onde está Jesus na sua vida? Quando é que você vai morrer para si mesmo? Ele não percebe, mas eu já estou na conversa. Agora naquilo que ele realmente precisa ouvir. E ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que ser uma pessoa adulta, responsável, séria. Porque senão ele vai ficar sempre se arrastando. E eu não quero isso para aquela vida. Eu quero que ele seja mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Não é assim que nós cremos? Não é isso que Deus nos torna? A idolatria
é uma reverência ou amor irracional ou passional a um ídolo qualquer, ao qual você atribui as qualidades divinas. Isto é, eu pego esse aparelhinho e digo: eu não consigo viver sem você. Você pode me ajudar? Eu estou dando a ele uma qualidade que só pertence a Deus. Imagine o seu marido chega à noite e diz: oi, Totó. Ele quer que você abane o rabo. Aí você olha para o seu marido e vem assim. Ele está dando a você qualidades que existem no cachorro, porque ele gosta mais do cachorro do que de você. Você vai gostar, não vai? Aí você vai olhar: oi, meu bem. Vai lamber a mão dele. E depois vai pedir que ele te dê ração. É isso que as pessoas fazem a um ídolo. Irracionalmente, passionalmente, dão a um ídolo uma qualidade que ele jamais poderia ter, e que pertence a alguém que não reparte a um ídolo a sua glória, pois isso está escrito: eu não dou a um ídolo a minha glória. O que é a glória? Já esqueceram? Está lá. O que ele é, o que ele faz e o que ele oferece. A idolatria é uma criação do próprio homem, porque o homem não aceita ser dirigido por Deus. Já cansaram? Fala a verdade. Senão eu paro aqui e continua. Eu não preciso terminar tudo hoje. O homem não gosta de ser dirigido por Deus. Então, muitos não vêm à reunião, por quê? Porque acha chato. Não é o chato. É porque ele não quer ser dirigido, alguma coisa o incomoda. Vocês vão entender já já alguma coisa que eu vou dizer. A idolatria é mais um sentimento com caráter irracional e religioso que se desenvolve pelos anseios humanos, pelos desejos, pelas paixões, pelos interesses humanos, que se recusa tanto a refletir sobre a glória de Deus, como obedecê-lo. Por que eu vou aturar um Deus que exige de mim uma atitude, quando eu posso estar diante disto, que não exige nada, que só faz o que eu quero? Faz mesmo. A motivação da idolatria é a cobiça, ou a ambição perniciosa, o desejo ardente e desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias pessoais, etc. O culto, a cobiça humana hoje, em nossos dias, é fortíssimo. Portanto, se a cobiça, nos moldes que comentamos, passa a dirigir sua vida, segundo a palavra de Deus, ela adquire uma forma de idolatria, que destrói a verdadeira fé, sem que você perceba.
Eu não sei o que você está desejando agora. Eu não sei o que você está buscando agora. Mas se é isso que está dirigindo a sua vida, e não Deus, você é um idólatra. O sarcasmo dessa situação é que muitos de nós condenamos aqueles que expõem seus ídolos materialmente. Olha, ele se coloca debaixo de uma vaca, de um boi, se submete a uma cobra, a um rato. Vocês veem lá no Discovery Channel, no Nat Geo, aqueles templos hindus, onde os ratos saem dos seus bueiros e andam em meio às pernas das pessoas, venerados como deuses. E você diz, como eles podem? Deus me libertou disto. Deus libertou você daquilo, mas não está conseguindo libertar você de suas cobiças. Porque você não percebe que a idolatria reside no seu coração. Se você não aprender a lutar contra seus desejos pessoais, seus interesses pessoais, você não está lutando contra o seu coração que está tremendamente doente. Jesus disse que aquele que viver por interesses pessoais não terá a vida do alto, a vida verdadeira. Para entendermos a tolice da idolatria, existe um texto em Isaías 44, 14 a 17 que eu vou ler com vocês. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore. Escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. Veja só, ele vai, planta uma árvore, ou então ele colhe uma árvore grossa. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. O que ele vai fazer? Ali ele se esquenta e também assa o pão. Ele aquece a comida, ele se esquenta, ele se protege dos animais. E assa o pão, o peixe, a carne no espeto. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. Aí eu acentuo. E o homem fica de joelhos e a adora. Começamos a entrar na tolice. Ele mesmo cortou a árvore, ele meteu fogo na madeira, ele fez uma escultura, e diante daquilo ele se ajoelha e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz, que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus. Depois, fica de joelhos e a adora, e faz esta oração, tu és o meu Deus, salva-me. Então, o homem vai, planta uma árvore, tira a lenha, faz o fogo, esquenta a comida, esquenta a si próprio, faz uma imagem e adora. E diz, tu és o meu Deus. A loucura reside aonde? Em dar a essa madeira um caráter imaginário. Há uma peça de madeira que ele chama de Deus, que está dirigindo a sua vida a partir de agora.
Ele define, segundo a sua imaginação, que aquilo é um seu Deus, capaz de fazer o quê? Uma determinada coisa para ele, em determinada circunstância. E o que ele faz? E então, se aquilo pode me ajudar numa determinada circunstância, por que eu não posso criar outros deuses para me ajudar em outras circunstâncias? É aí que ele cria os protetores. O protetor contra a chuva, o protetor a favor da viagem, o protetor que vai me ajudar na hora da comida, o protetor que me dá alimento, o protetor que ajuda o filho, do casamento, das causas impossíveis, o protetor dos diabos. Para ele, ter um único Deus, que é capaz de todas as coisas, como o Todo-Poderoso, não é suficiente. Porque agora a sua mente está perdida. Como você, que esta igreja para você não é suficiente. Você precisa estar amanhã em outro lugar, terça, quarta, todo lugar. Todo dia da semana você tem que estar num lugar. Porque você precisa receber oração, porque você não crê em nada. O lugar que Deus te deu não precisa, é que nem você, Deus te dá uma mulher ou um marido, mas você precisa estar toda semana no prostíbulo. Você está atrás de uma luz vermelha. Deus te deu um marido, mas por quê? Não, você precisa ir atrás de quanto é homem. Igual a Messalina, mulher do imperador romano Cláudio. Foi o único imperador romano que não foi homossexual, mas teve uma mulher prostituta. Rapadura é doce, mas não é mole. Então você vê, ele dá a esses seres imaginários ou seus próprios desejos, emoções, atributos, qualidades, características que só pertencem a Deus. E ele está, sem pensar, insultando aquele que é o grande Criador. Porque assim como você não quer que pessoas deem suas características a um animal, como é que você acha que Deus se sente quando você dá as características dele a alguém que depende dele como você? É uma tolice ou não é? Então não me venha falar que isso é fé, porque não é. Quando Deus chamou Israel, ele diz: ouve Israel, o Senhor é o teu único Deus, não farás para ti imagem de escultura. Porque Deus sabia que as pessoas iriam dar a elas o quê? O que só pertence a Ele, e o que Ele não dá a essas imagens. Se Deus não te ajudar, não é José, não é Maria, não é Sebastião, não é Antônio, não é qualquer um, não é o Walter que vai te ajudar. Deus é e sempre será o único ajudador ao homem. Ninguém mais. Vamos entender no tempo presente. Muitas florestas sofrem o reflorestamento. Máquinas pesadas entram lá e trabalham com a madeira, exploram. As enviam às indústrias de papel e celulose. Lá então é transformado em papel. Papel de várias qualidades. Um papel serve para livro, onde nós vamos receber livros, jornais, revistas, para que nós possamos crescer na cultura. Mas também
existirá o papel moeda, que se transformará em dinheiro. Também folhas de cheque, títulos de mercado. Mas de onde veio tudo isso? Da madeira. Ou o seu cartão de crédito, de onde ele veio? Do fóssil. De coisas podres, que morreram e estão enterradas, que geram petróleo. E do petróleo se faz o plástico. Lógico, com uma certa química, mas me entendam. E então você tem um cartão. E você adora esse cartão, e você beija esse cartão. E não beija. Você pega o dinheiro na mão, tem prazer. Quando você tem que pagar o que deve, você sofre. Esse papel, moeda, é capaz de fazer aos homens mentirem, matarem e morrerem por ele. Um papel que foi manufaturado pelo próprio homem, que você diz, é isto que dirige a minha vida, e eu vou dirigir a minha vida para alcançar isso. Você não sabe onde você está se metendo. Para alcançar seus interesses, e percebendo o anseio público por esse papel retangular, muitos líderes religiosos dão uma esperança falsa às pessoas, fazem uso do desespero delas para arrecadar muito dinheiro. Há igrejas que só pedem dinheiro, mas não ensina ninguém a viver. Muito bem. O homem planta, colhe a madeira, transforma a madeira em papel, o papel em dinheiro, e o dinheiro se torna o seu Deus. E essa é a analogia de Isaías 44. Ele pegou a madeira, fez fogo, se aqueceu, aqueceu sua comida, assou o pão, e transformou um pedaço daquela madeira em um Deus. Sem aquele fogo da madeira, ele não ia esquentar. Mas se não tiver madeira, como é que ele vai viver? Você sabe o que o anticristo fará? Ele vai perceber que o anseio do mundo é a grana. E ele vai tirar o dinheiro de todo mundo. E vai dizer, vem cá, só vai ter dinheiro quem me adorar. Só vai ficar rico no meu governo quem se submeter a mim e não mais a Deus. É isso que o comunismo faz. É isso que a filosofia socialista faz. Ela incentiva o mercado, põe um tributo. Está indo bem? Oh, indo bem.
Então vamos tributar mais. Mais tributo, mais tributo, mais tributo, mais tributo, mais tributo. Daqui a pouco você paga mais imposto para viver. É isso que nós estamos vivendo aqui com esses governos que se passaram aí. Deram um pão para o pobre e tiraram a vida dele. Deram uma empresa para você, mas quem controla a sua empresa é ele, não você. Deram uma escola a você, mas deram professores incultos, mal preparados. Servos do inferno, para treinar seus filhos a odiarem a Deus. Eles dão uma escola para roubar seus filhos. Fica defendendo liberdade, democracia. Isso é democracia? Quando você não apita, isso é ditadura, meu amigo. As pessoas dizem, Deus é ditador. Não, ele é protetor. Então o seu pai é um ditador? Sua mãe é uma ditadora porque quer o seu bem? Porque quer que você tenha um casamento feliz, um namoro legal? Que você tenha boas amizades? É ditador? Você está louco? Você precisa ter alguém que fale contra você. A igreja precisa levantar a voz e falar contra o mundo. E dizer ao mundo, vocês estão errados. Você está errado. Volte para o caminho de Deus. Precisamos atentar às palavras de Paulo. Veja o que ele diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Já já nós vamos terminar, irmãos. Daqui 1 hora. Porém, os que querem ficar ricos, isto é, ter como alvo ou propósito principal da vida a riqueza, correto? Eu esqueci de colocar lá, ter a riqueza como alvo ou propósito principal da vida, caem, isto é, caem entre ladrões, caem sob o poder de alguém que não é Deus. O ladrão não vem para matar, roubar, destruir. É aí que a pessoa cai. Deus não é contra o dinheiro. Deus é contra essa ganância sua. Que você diz, não, eu preciso ser rico, eu preciso ser independente. Nunca você vai ser independente. Escuta o que eu estou dizendo, nunca. Não, agora eu tenho minha empresa, eu sou independente. Você não é. Escute que alguém está querendo te dar um chapéu o tempo todo. Olha como você se esforça para se proteger, mais do que quando você não tinha o que tem. Cada coisa que chega à sua mão aumenta o teu sofrimento. Quanto mais essa igreja cresce, mais eu choro. Cai em pecado. Que isso? Na autossuficiência.
pessoa está vivendo longe dos propósitos divinos para a vida, porque o alvo dela não é Deus, não é colocar Deus na sua vida, mas é freneticamente preocupada em ganhar, em obter. Cai no pecado porque são tentados por si mesmos. Tiago diz que a tentação não começa no diabo, começa em nós. E ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Isto é, desejos irracionais ou passionais. Entendam o termo. Passional vem de paixão. Significa uma vida dirigida pela irracionalidade, pela falta da razão, pela falta da lógica, pela falta da meditação, pela falta da consideração, pela falta do estudo, pela falta do conhecimento. Então, essas coisas, diz Paulo ao seu discípulo Timóteo, fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Isto é, arrasta as pessoas para onde? Para o fundo, para longe da graça e da vida eterna com Deus. Isto é, conduzem as pessoas antecipadamente ao inferno. Uma pessoa que se torna materialista, ela vive para si, ela mente o tempo todo. Ela vive chorando o tempo todo. Mas você vê pela vida que ela leva, que não é a verdade. O apóstolo Paulo diz, tendo que comer e o que vestir, estejam contentes. Se Deus deu uma medida para você, esteja feliz. Vá trabalhando ali, colocando, obedecendo a Deus, dando a Ele o que é dele, e deixe Ele acrescentar. Porque se Deus dá algo a você, é para que isso cresça. Essa igreja, ela tem que crescer. Mas não é o nosso esforço que fará com que ela cresça, é a nossa devoção, é o próprio Deus. Eu pregando essas coisas aqui, algumas pessoas dizem que coisa chata, não volto mais. Porém outros dirão, é disso que eu preciso. Eu não estou aqui para satisfazer você que diz que coisa chata, que quer viver errado, que quer namorar errado, que está enganando sua namorada, que está enganando sua mulher, seu marido. Mas eu prego para você. Eu não dependo de você, mas prego para você porque você depende de Deus. Porque senão você vai para o inferno. E você não vai gostar do que ainda irá acontecer na sua vida. Hoje é ensinado nas igrejas que uma igreja boa e poderosa é aquela na qual você se sente bem. Eu estou agora numa igreja, estou me sentindo bem. E quando que isso é sintoma de que você está na igreja certa? Porque todas as pessoas que estiveram na presença de Deus não se sentiram bem. O próprio Gideão diz, ai meu Deus, eu vi o Senhor, estou morto. Eu não vi ninguém na Bíblia que viu Deus e saiu pulando de alegria. Não vi. Isaías viu Deus e disse, ai de mim. Moisés viu a sarça e quando ouviu a voz, tire a sandália dos seus pés, Moisés, que o lugar que está a terra santa.
Eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Todo mundo tremeu. Jeremias, não diga que eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, que eu não passo de uma criança, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Você vai sim. Quando um cara chega para mim e fala assim, eu vi Deus falou comigo, eu vou fazer. Esse é mentiroso. Não é excelente. Ele não saiu da excelência. Ele saiu da base do orgulho. Mentiroso. Muitas pessoas, muitos líderes religiosos, quando oferecem às pessoas o culto disso, o culto daquilo, vem hoje é o culto da libertação, hoje é o culto da bênção, hoje é o culto o oculto. E é oculto mesmo. Porque não revela nada, tudo está oculto. Eles transformam a igreja num salão da alegria. O culto tem que ser alegre. Imagine a ceia do Senhor. Aqui está comigo quem vai me trair. Vamos dançar? Tira o pezinho do chão. Ah, Jesus subiu, ressuscitou, então a gente pode dançar. Vocês vão receber o poder do Espírito para destruir vocês por dentro, a fim de que vocês sejam homens dispostos a morrer para si mesmos, e vão sair por aí pregando o Evangelho, vocês vão ser perseguidos, as pessoas vão odiar vocês. Vamos dançar? Hoje não é tempo de dançar, é tempo de chorar. É tempo de clamar a Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós estamos nos perdendo, nós estamos buscando nossos interesses. Eu só quero pensar em mim mesmo. Qualquer festinha eu arrumo de domingo para não estar aqui. Eu não estou nem preocupado se minha mulher está servindo a Deus, ela está fazendo ginástica. Ai, que bênção! Bênção uma ova. Ai, ontem eu fui numa festinha, hoje eu estou cansado, não dá para dar aqui. Hoje eu estou exausto. Ai, hoje eu fui andar de moto. Ah, o sol estava escaldante. Imagina, não aguento ficar na igreja. Ai, eu fui no cinema ontem, fiquei emocionado com o filme. Não passou. Tudo é desculpa. Ah, eu estou tomando remédio. Ah, porque eu tomei muita água. Eu só quero fazer xixi. Sai se arrastando, não passa na frente da câmera, pelo amor de Deus. Sai dos lados. E vai fazer xixi. Então, tudo é desculpa. As igrejas dizem, você está se sentindo bem? O pastor faz de tudo para as pessoas se sentirem bem. Isso aqui não é uma reunião familiar, isso aqui não é um converscote. Converscote é bom, né, Celino? Isso aqui não é um piquenique. Eu estou dando a vocês o pão da vida. Então as igrejas, em vez de dar o pão da vida, dá a água benzida, a rosa, a fita, a novena, peças de vestuário, sabonete, desodorante, perfumes ungidos, chave, o tijolo, o chinelo, põe o chinelo da fé.
Eu vi um pastor vendendo o sapato da fé, ele fez um acordo com uma fábrica. E ele começou a ter lucro. E os irmãos todos andando com o mesmo sapato. Quem olhava aqueles irmãos dizia, ele vai para a igreja tal. Ficou já a igreja do sapato. Teve irmãos que comprou 2 pares, sapato marrom e preto. E é incrível que o camarada, o dia que eu fui lá, eu vi, ele acho que não viu direito, ele estava com um sapato no pé de uma cor, no outro pé do outro. A fé dele não foi suficiente para distinguir o colorido. A mulher ficou brava com ele. Olha só. Volta, imagine meu marido, que você conhece, pega um sapato e ele assim. E ela brava. Cadê a fé? A fé não é para apaziguar, não é para dar tudo de Lisboa. E ela carcando, porque... Enfim, o que esses pastores estão fazendo quando dão a vocês isso? Dando a essas coisas atributos que só pertencem a Deus. Compre a chave que ela vai proteger, mas eu pergunto, quem é maior, Deus ou a chave? Então por que não se ensina o caráter de Deus? É a toalha. Quem é maior, Deus ou a toalha? Por que não se ensina o caráter de Deus? Dá 5 mil e Deus vai te dar 15 mil. Espera lá. Quem é maior, Deus ou o dinheiro? Por que não ensina o caráter de Deus em relação ao dinheiro? Alguns aqui ficam sempre nos cantinhos. Hoje o Walter falou, trouxe um visitante e ele falou. Falei. Por não refletirem sobre a glória de Deus, eles imprimem o seu caráter sobre qualquer coisa, para ganhar dinheiro. Em cima de clichês simplistas, vazios, sem conteúdo. Deus é poder. Quem crê hoje vai levar uma mala. Só se for na malada na cabeça. Uma malada louca. Ah, pega a mala, você vai fazer uma viagem. Eu vim no meio pentecostal. E lá é assim. Deus está me mostrando que o irmão faz uma viagem. Eu, nas minhas férias, não agora. Tem gente que larga o trabalho para fazer a tal viagem. Vai lá, é um estorvo na casa dos outros. O que esse demônio veio fazer aqui agora? Nós temos recebido a palavra de Deus, a qual nós deveríamos aprender, ensinar, cumprir, guardar e promovê-la às gerações seguintes, aos filhos, aos netos. E nos prendemos a tal filosofia de nos sentirmos bem. Imagine você entra numa escola. Você lembra o seu primeiro dia de aula? Você se lembra como você se sentiu bem? Quando a sua mãe largou você no portão da escola? Eu me lembro. Eu não vou entrar aí nem a pau. Não vou. Não vai moleque, vai. Não vou. Não vou. Vai moleque. Não vou. Foi um inferno. Quando eu entrei lá, o camarada com apito. Todo mundo aí. Quem está na classe tal, levanta a mão, forma uma fila aqui, põe a mão assim. Fique em ordem de sentido aí.
Eu estava com um calção azul, uma meia idiota, até uma canela, branca, sapato verlon. Esquentava mais o pé que o diabo no inferno. E eu ali, vamos hastear a bandeira nacional, vocês vão cantar o hino nacional, amanhã o hino da independência, o hino da república, o hino da bandeira, o hino da pátria, o hino do Cabral. Cantar o hino nacional, põe a mão no coração. Isso é ditadura. É nada. Isso é ordem. Cada um vai ser conduzido à sua classe por um servente, um secretário. Quando os alunos chegavam na porta e entravam na sala, iam sentando em pé. A sua professora ainda não se assentou, fica em pé. Todos ficavam olhando assim. Eu me lembro da minha primeira professora pela qual me apaixonei tremendamente. Dona Lígia. É Liginha. Ela disse, eu sou a sua professora. Eu olhei para ela e disse, meu Deus, quem é essa mulher? Ela disse, podem se assentar. E todos se assentaram, fazendo barulho. Ela disse, levantem-se. Para se assentar não precisa fazer esse barulhão. Sentem-se com respeito. Aí todo mundo... Isso é escola. Hoje você vai na escola, o professor apanha. O professor está falando lá, o cara está aqui assim, e aí boneca, vamos hoje depois da escola? Eu tenho uns negocinhos aqui, ó, uma fumacinha aqui, ó, para nós. E o professor lá, estudou que nem um palhaço. E tem aquele safado lá, fazendo isso. Pega ele e o pai dele e vai prestar serviço à comunidade. Aí o pai vai educar o filho. São dois sem vergonhas. O pai que não se preocupa como é que o filho se comporta. E depois, quando é chamado, ainda vai lá e quer bater no diretor, no professor, em todo mundo. Precisava apanhar os dois. Seu filho está suspenso por 1 mês e o senhor está na obrigação de prestar serviço à comunidade, senão seu filho não volta para a escola. O senhor vai vir com ele lavar a classe. Lógico que é anticonstitucional, mas é da vontade. É que nem uma vez eu preguei, Salomé pediu a cabeça de João Batista na bandeja. Se eu fosse Deus, eu fazia o João Batista falar só com a cabeça. Vocês estão ferrados agora. Então Paulo diz, pois o amor, isto é a veneração, a adoração, o culto, o serviço ao dinheiro, isto é a avareza, ao materialismo, é uma fonte, isto é, algo que brota, que afeta a descendência. Você não percebe isso, mas seus filhos vão ser iguais a você. Você é fiel a Deus, daqui a pouco você está se vendo como igual ao seu pai. Mesquinho. Mão de vaca. Mugindo, em vez de falando, para não gastar palavras. Essa fonte de todos os tipos de males,
que gera perversidades no pensar. Agir, eu não sei porque eu coloquei agir duas vezes. Sentimentos e agir. E algumas pessoas, por quererem, isto é, por cobiçarem, por se entregarem ardente e irracionalmente a esse tipo de sentimento, tanto de ter dinheiro, se desviaram da fé. Isto é, perderam o caminho de Deus, do conhecimento da verdade, para a prática do que é errado. É fatal. E encheram sua vida de sofrimentos, de tristezas, aflições, que as consome, que as atormenta, que as tortura, destruindo o caráter e propósitos cristãos. É isso que Paulo disse. Então, eu pergunto a vocês, quando nós nos reunimos, fazemos isso para adorarmos ao Senhor ou a nós mesmos? Tem certeza? O que ou a quem nós estamos buscando? Deus ou os nossos interesses pessoais? Tem certeza disto? Nós estamos buscando a glória divina ou a nossa? Porque quando você vai numa igreja em que você pega um negócio desse e vai atrás de soluções, você está cultuando quem? A si próprio. Porque a pessoa mais importante ali não é Deus, é você. Ai, hoje eu vim, Deus tem que me arrumar um marido hoje, porque eu não aguento mais. Estou esquentando a cada dia. Se Deus não arrumar minha situação, eu só vou pegar no tranco. Então, veja só. De onde vem essas bobagens, eu não sei. De Deus não vem. De Deus não vem. É as coisas que eu aprendo com Oséias aí. Então, veja só. Nós precisamos definir. Gideão teve um encontro com Deus. Um só. Até agora. E olha o que fez na vida dele. Há pessoas aqui que estão há 50 anos na igreja. Quantos meses? Quantos encontros? E até agora não sabe nada da glória de Deus. Continuam mentindo. Continuam roubando Deus. Continuam agindo errado. Gideão teve um. E isso quebrou o seu orgulho, quebrou o seu egoísmo, seus interesses pessoais. E nunca lhe faltou nada, esse homem foi honrado. Se tornou um grande homem. Você pensa que vai se tornar uma grande pessoa aumentando sua conta bancária? Você pensa que vai se tornar um grande homem conquistando 50, 60, 100 mil mulheres? Olha Salomão! Deus dá exemplo na Bíblia para todas essas situações morais. Você não se tornará alguém importante longe de Deus, jamais. Muitos se reúnem por meses e meses diante de Deus, mas não meditam na sua glória. Continuam as mesmas pessoas e destroem a glória de Deus pelas suas imaginações fantasiosas.
e egoístas. Eu peço que Jesus nos ajude a vencermos a tolice das nossas idolatrias e a crermos e confiarmos em Deus como Ele nos ensinou. E não temermos as preocupações que este mundo e a vida tentam empurrar por nossas goelas abaixo. Jesus disse em Mateus 6, não 16, desculpe, 6, 31 ao 34. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, bebida, onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Olha o que ele diz: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Então ele diz: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Porém, Ele não deixou que as pessoas ficassem com uma esperança fácil, que a vida seria fácil. Ele diz ainda: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Não morra antecipadamente. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com vocês nesta noite e alertar alguns que saiam do caminho que estão andando, que se ajustem aos planos de Deus antes que seja tarde, pois esta é a vontade de Deus para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Semelhante a ti.